Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos mais uma vez juntos para o nosso bate-papo semanal, sempre procurando trazer temas que interessam de perto a nossa reflexão, ao nosso raciocínio. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu não posso deixar de convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, se gostar desse vídeo, dá o seu like. Isto ajuda, porque o YouTube reconhece que o vídeo é útil e ajuda a subir assim os views da página do canal, tá bem? E também quero aproveitar para compartilhar uma coisa com vocês. Na verdade, é um convite e também o desejo de compartilhar uma alegria. É que acabou de chegar para mim o meu mais recente livro, A Bíblia de Aleph a Ômega, um guia para entender como a Bíblia chegou até nós. Esse foi o último livro que eu escrevi, ele tem várias páginas onde eu falo aqui sobre como a Bíblia surgiu, como foram escolhidos os livros da Bíblia. Será verdade essa história que o cânon da Bíblia foi decidido em Nicéia e que por questões políticas alguns evangelhos ficaram de fora? Como é que funciona o processo da inspiração? Como eu posso saber que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? E enfim, quem dividiu a Bíblia em versículos e capítulos, tem um monte de novidades aqui. É uma introdução geral à Bíblia para você que é teólogo ou você que é leigo, professor de escola dominical, escola sabatina, catequese, ou apenas uma pessoa que gostaria de conhecer mais a palavra de Deus. Então, como não podemos fazer o lançamento de maneira física devido às restrições que estamos tendo pelo Covid, nós vamos fazer o seguinte: no próximo dia 23 de julho, quinta-feira agora, dia 23 de julho, eu farei o lançamento virtual numa live às 19 horas, tá bem? Eu vou deixar aqui no descritor o endereço da editora onde essa live será feita. Às 19 horas, no dia 23 de julho, anote aí na sua agenda, eu vou fazer o lançamento do livro A Bíblia de Aleph a Ômega. E a editora tem muita surpresa para quem estiver ligadinho com a gente ali, tá bom? Bom, isto posto, agora eu posso falar do assunto que eu queria tratar com vocês hoje, o assunto da questão emocional, dos problemas e traumas emocionais, e passar para vocês algumas dicas, algumas receitas caseiras do que eu tenho feito para lidar com os meus próprios problemas emocionais e que tem dado certo. Lembrando que ao falar de receita caseira, o que eu vou apresentar aqui não é de forma alguma uma substituição à busca por uma terapia com um profissional, uma profissional da área, tá bem? Também não estou prometendo a você que se você seguir fielmente tudo que eu vou dizer aqui, você já vai estar curado de todos os traumas, não. Mas são coisas que são fáceis de ser feitas e que têm me ajudado bastante e que estão em consonância com várias coisas de psicologia que eu tenho lido por aí e conversado com profissionais da área, tá bom? São dicas que eu gostaria de dar para você. E elas são importantes, principalmente considerando os altos índices de pessoas com problemas emocionais que nós temos no mundo. Só no Brasil, de acordo com uma pesquisa recente, 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de problema, como ansiedade, depressão ou transtorno mental. Esse foi um dado publicado pela Vitude, que é uma plataforma online voltada para a saúde mental. Então nós temos quase 90% do Brasil precisando de terapia. E eu aqui chego até a pensar se esse número não pode ser maior ainda, porque todos nós temos os nossos problemas. E como já diz o ditado, de médico e de louco todos temos um pouco, eu acho que nós temos que admitir os nossos problemas e não custa nada passar para frente alguma coisa que tem feito bem à nossa vida, à nossa saúde emocional, tá bom? É com esse espírito que eu faço esse vídeo aqui. É lógico que a minha fundamentação é bíblica, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns episódios da Bíblia, algumas histórias da Bíblia e usá-las como referenciais, como estudo de caso, não de maneira aprofundada, mas como ilustração de caso, para que você possa, a partir da palavra de Deus, perceber alguns elementos, algumas filosofias de vida que você pode aplicar, tá certo? Alguns pressupostos que você pode usar aí no seu tratamento emocional, lembrando que sempre é importante a busca de um profissional, de uma profissional. Embora eu reconheça que isso é o ideal, porque nem todos têm condição, infelizmente, de pagar por uma terapia ou conseguir um bom terapeuta à sua disposição. Mas de qualquer maneira que vão as dicas que ajudarão na sua terapia se você já estiver acompanhando com alguém, ou pelo menos ajudarão a resolver e amenizar muitos dos seus problemas. O primeiro ponto que eu queria falar, já que eu vou me basear na Bíblia,
é ver o modo como Deus criou Adão e Eva à sua imagem, conforme a sua semelhança. O ser humano, quando ele pecou, ele rompeu dentro de si uma série de relações sociais e espirituais que trouxeram grandes problemas para a humanidade. Nós estamos, em outras palavras, desconectados da realidade, desconectados da natureza, desconectados de Deus, desconectados de nós mesmos. Essa desconexão, que seria uma forma terapêutica de se referir ao pecado do Gênesis, acaba afetando a todos nós e nos sentimos assim destituídos de salvação, de esperança e tudo mais. E os sintomas já são vistos ali, no Éden. Olha que interessante, quando Adão, antes do pecado, sentiu-se só porque Deus ainda não havia criado Eva, diz que Deus viu que o homem estava só e falou, não é bom que o homem esteja só. E o que Deus fez? Trouxe vários casais de animais para que Adão pudesse vê-los. E o texto hebraico do Gênesis nos dá a impressão que Adão procurou em cada um dos animais um que pudesse ser o seu companheiro, a sua cara metade. E ele não encontrou. Por isso que quando Deus cria Eva e a traz até Adão, a expressão dele em hebraico, esta finalmente, dá a entender que ele a encontra depois de uma busca. Agora, não foi uma busca desesperada, foi uma busca tranquila, uma busca para resolver uma demanda emocional. Agora veja o contraste. Quando Adão e a sua esposa Eva caem em pecado, eles têm uma outra demanda. Eles sentem, após comer o fruto proibido, que estavam nus. E novamente eles estavam com uma carência emocional. Qual foi a reação deles? Procurar fazer para si folhas de figueira e esconderem-se da presença de Deus que andava pelo jardim. Olha, qual a diferença da primeira busca adâmica para a segunda busca do casal depois do pecado? Na primeira busca, Deus permitiu que Adão sentisse falta da mulher para fazer uma surpresa para ele, para trazer algo que o agradasse aos olhos e que ela também se sentisse amada, desejada por ele. Depois do pecado, a busca para resolver o problema emocional deles, do pecado e da nudez, foi fazer para si cintas de figueira que não resolviam nada e esconderem-se. A fuga, o desespero. Nós procuramos resolver os nossos problemas como Adão depois da queda. Às vezes queremos resolver de maneira tão desesperada que acabamos caindo no erro de não resolver o problema, mas acabar aumentando ainda mais o buraco da coisa. Às vezes nós precisamos de ter um pouco de paciência, porque algumas respostas demoram a vir. E em situações de risco e situações de caos, nem sempre a medida urgente é a melhor. Nem sempre. É lógico que eu estou aqui colocando uma exceção para aqueles casos emergenciais. Eu não estou falando de casos emergenciais, eu estou falando do caos da vida. Tem uma anedota que alguns contam que uma vez uma mãe chegou em casa, inexperiente, e viu os seus 4 filhinhos brincando com 4 filhotes de gambá. Por ser uma mãe inexperiente, apesar de ter 4 filhinhos, ela acabou gritando, corram! E qual não foi a surpresa dela quando cada criança pegou um filhote de gambá e correu para um lado diferente. Em outras palavras, há situações de crise que o melhor não é gritar corram, é falar com calma e dar tempo ao tempo. Vamos lá então algumas coisas que eu notei para você. Outro problema que Adão e Eva tiveram depois da queda e que talvez nos ajude a entender um pouco do nosso comportamento é que um começou a ver o outro e tudo em redor como sendo um rival, um competidor, alguém que precisa ser eliminado, superado, não alguém que eu precise dele para me completar. E este talvez é o grande problema que nos afasta da nossa cura emocional quando começamos a ver as pessoas como rivais, como pessoas a serem superadas, a serem eliminadas do nosso caminho. E não pessoas que possam trazer, quem sabe, melhorias à nossa vida e à nossa emoção. Eu vou explicar para você assim, como um leigo, porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra, como é que funciona o processo da origem, da gênese dos nossos traumas emocionais. Na verdade, Deus, quando criou o ser humano, ele criou o ser humano como um organismo perfeito. E o nosso organismo, ele tem mecanismos que parece que já estavam até preparados para uma possível queda da humanidade.
E quando isso acontece, esses mecanismos entram em ação, mas eles nem sempre são a melhor coisa, mas é o que se tem. Eu vou dar um exemplo ilustrativo. Esses dias aqui em casa, eu recebi algumas visitas e ao mesmo tempo estava alguém tomando banho num chuveiro, outro no outro chuveiro e parece que tinha também um ar-condicionado ligado. Daqui a pouquinho os chuveiros esfriaram, pararam de funcionar e o estabilizador do computador aqui ficou piscando, algumas coisas piscando e tudo mais. Eu não entendia, tinha energia na casa, mas não acendia o chuveiro, o estabilizador não parava de piscar. Eu fiquei até com medo de queimar alguma coisa aqui. Chamei um eletricista e ele veio e resolveu o problema em 5 minutos. Na verdade, o disjuntor que estava lá fora teve uma sobrecarga, porque 2 chuveiros foram ligados ao mesmo tempo e outras coisas mais, e ele acabou desarmando. Quando o disjuntor desarmou, ele me trouxe um prejuízo, porque eu era um dos que estavam tomando banho, eu fiquei com água fria na hora, não foi nada agradável. Mesmo que seja bom para a saúde, água fria, mas no inverno não foi nada agradável. E durante aquele momento em que eu esperava a vinda do eletricista, havia um medo se não tinha queimado alguma coisa aqui em casa e tudo mais. Apesar desse dissabor, o fato do disjuntor desconectar foi a bênção daquela situação, porque o eletricista depois me explicou. O sistema é inteligente. Se ele tem uma sobrecarga, ele desarma para não comprometer o resto da fiação da casa, da eletricidade da casa, ou não provocar um superaquecimento nos fios, que podem dar até um curto-circuito e provocar um incêndio ou queimar tudo. Então o dissabor daquela disjunção foi uma coisa benéfica. E ele já estava lá, pronto para isso. Se houver uma sobrecarga, o disjuntor cai. Dentro do nosso organismo também nós temos alguns disjuntores. Se houver uma sobrecarga, alguma coisa que vai atrapalhar o nosso sistema ou a nossa vida, ele desarma. É por isso que algumas pessoas, quando estão muito estressadas, começam a sentir sono fora de hora, algumas desmaiam. Por quê? A mente fica lenta, já não consegue raciocinar, porque o seu disjuntor está dando um sinal de sobrecarga. Você precisa parar, descansar um pouco. Bem, mas isso foi uma digressão para analisar como é que começa a gênese dos nossos traumas emocionais. Quando você é um bebê, ainda na barriga da sua mãe, uma das primeiras coisas que se formam em você é o seu inconsciente. Existe uma área agora muito interessante da psicologia, que é chamada a psicologia pré-natal. Alguns chamam de psiquismo pré-natal. Há artigos sobre isso, científicos, acadêmicos e também em revistas leigas. Eles estão descobrindo cada vez mais como que o feto dentro da barriga da mãe já tem sensações muito interessantes. Por exemplo, já descobriram que um bebê na barriga de uma mãe, ele chora, ele ri, ele sonha. Ele tem posição que está confortável, posição que está desconfortável, até a sensação de sabor a criança tem em relação àquilo que a mãe manda para ele pelo cordão umbilical. É incrível essa máquina humana. Na verdade, se fosse levar a rigor pelas pesquisas psicológicas, a nossa idade deveria ser ampliada em mais 9 meses, porque nós não existimos apenas quando saímos da barriga de nossa mãe, mas desde o útero materno. E essa questão do inconsciente, ele já é formado ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas. A criança já sente o toque na barriga, sensação de carinho e tudo mais. Agora, como é que a criança sente tudo isso? Intrauterina e depois que nasce. Ela recebe sensações, mas ela ainda não tem a sua vivência, a sua consciência para formular tudo aquilo. Ela não entende tudo o que está acontecendo, ela sente o que está acontecendo. Então, à medida que ela sente, o inconsciente vai preparando uma programação para a sobrevivência da criança. Lembra a história do disjuntor? É a mesma coisa, ele já coloca alguns mecanismos de defesa para nos proteger psiquicamente, emocionalmente. Então vamos supor que a criança receba vários estímulos, bons ou ruins, virtuosos ou viciosos. Suponhamos uma realidade, por exemplo, que uma mulher, ela engravida de um rapaz e ele foge e a abandona. E ela chora porque foi abandonada pelo rapaz depois que ficou grávida dele. A criança que está no útero pode receber aquele estímulo. E ela recebe um estímulo ruim. E aquilo funciona como se fosse uma estante na mente da criança.
Estão vendo essas estantes aqui atrás? Imagine que cada prateleira dessa seria para guardar, para armazenar um tipo de emoção diferente. Em uma prateleira, eu posso colocar as emoções que eu vou adotar. Na outra prateleira, eu coloco as emoções que eu vou entrar em reação em conflito. E na outra prateleira, eu vou colocar as emoções que são neutras. Que é emoções que são neutras. Então, voltando a esse exemplo. O homem fugiu. A criança pode, por uma loteria, armazenar essa dor da mãe na prateleira da neutralidade e não fazer muita diferença para ela. Ela pode armazenar na prateleira da adoção. E quando é a adoção, ela adota aquele sentimento como ele veio. Então, se a mãe tem um sentimento assim, se eu não tivesse engravidado, meu namorado não teria fugido de mim. Ele fugiu de mim por causa desse bebê. A criança pode adotar aquilo e se tornar uma pessoa que realmente se sente indesejada, amargurada e que passa a vida toda talvez se punindo pela dor que ela causou na mamãe. Tudo isso no inconsciente. Na outra prateleira, ela pode entrar em reação em conflito. O que é a reação em conflito? É quando ela recebe uma mensagem emocional e ela entra numa reação em conflito com aquilo. Se a mensagem chega para a direita, ela vai para a esquerda. Se a mensagem chega para cima, ela vai para baixo. Se a mensagem chega com um sim, ela vai com um não. Então, por exemplo, se a mensagem vem por sua culpa, mamãe está sofrendo, ela pode entrar em reação em conflito com aquilo e pode nascer uma criança que vai culpar a mãe pelo nascimento dela. Entende? Ela cresce culpando a mãe. Olha, foi por sua causa, porque você não se preparou, você não se preveniu que eu vim dessa forma ao mundo. Então veja, ela pode entrar em neutralidade, ela pode adotar aquela culpa que a mãe lhe passou e se sentir culpada a vida toda, ou ela pode entrar em reação em conflito e culpar a mãe. Eu dei um exemplo simples aqui, mas imagine que todos as emoções que a criança recebe vão formando emoções nas prateleiras, como os livros que estão aqui atrás nas minhas estantes, tá bom? Lembra daquele filme Divertidamente? Seria mais ou menos assim, que as emoções estão ali no cérebro da menina, formando, e as emoções vão montando quem nós somos. Nós não sabemos, é um mistério teológico e psicológico, como é que nós escolhemos, como é que o nosso inconsciente elege que trauma ele vai botar na neutralidade, que trauma ele vai colocar na adoção, que trauma ele vai colocar na reação em conflito. A única coisa que eu posso dizer para você é que além do seu DNA, da sua digital e da íris do seu olho, essa programação emocional que você tem, ela é única. Não existe outro igual a você na história da humanidade, nem passada, nem presente, nem existirá no futuro. Ainda que faça um clone seu, a sua programação emocional é só sua. Ainda que você tenha um irmão gêmeo, ele pode ter a programação dele e você tem a sua. O fato é que essa programação ela está ali no nosso inconsciente para nos proteger. Vou dar outro exemplo para esclarecer você. Uma criança que foi rejeitada pela mãe por causa que o pai fugiu e é uma menina, ela pode de repente assumir na programação dela a ideia, puxa, papai fugiu, então por isso o homem não presta. Por homem não prestar, eu vou fazer os homens sofrerem. E ela pode virar uma moça que ela não dá certo em relacionamento nenhum. Só quando o rapaz não gosta dela. Mas quando ela o conquista, ela o chuta. Ela tem prazer em fazer os homens sofrerem. O grande drama de tudo isso é que muito desse processo, meus irmãos, ele passa no campo da inconsciência. Nós não percebemos por que agimos assim. Nós só vemos as ações. Mas o porquê delas é muito difícil. Então eu vou dar algumas dicas a você. Como é que você pode resolver para criar uma reprogramação da sua mente. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que você poderia, primeiro, parar de buscar justiça nesse mundo. O que eu quero dizer com isso? Para você ter uma visão realista, vou até criar um pleonasmo, realista da realidade. É de propósito esse pleonasmo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas ficam muito chorosas com base naquilo que poderia acontecer, naquilo que não aconteceu, por que eu nasci assim, por que eu não nasci assado, por que fulano tem e eu não tenho, e ele não vai resolver o problema dele. Eu acho que a gente tem que parar de ficar com autocomiseração. Alguém certa vez escreveu, se você tem problema de baixa estima, abaixe e pegue porque ninguém é escravo seu.
Então, quer dizer, hoje, muitas vezes as pessoas querem se sentir, assim, por demais, vítimas da vida que ele teve. Não, não vá por aí. Eu acho que a coisa não é por aí. Há pessoas que nascem em berço esplêndido, outras não. Fazer o quê? É um mundo. Jesus falou, aliás, Pedro falou, nós esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. O que significa isso? Que nesse mundo não habita justiça. Não adianta você procurar aqui. Alguns cegos Jesus vai curar, outros não. Você é um cego que talvez não teve a bênção de ser um Bartimeu, mas você pode virar um Stevie Wonder. Pronto. Alguns cegos são Bartimeu, Jesus cura e tira a cegueira. Outros são Stevie Wonder, continuam cegos, mas se tornam brilhantes cantores. Então, assim, mesmo que Jesus não realizar a cura que você quer, faça do limão uma limonada, tá bom? E mais, procure sempre empatia e caridade. Isso eu tenho notado que é uma grande receita. Quando nós nos envolvemos em ajudar as pessoas, isso ameniza muito dos nossos problemas. Porque nós vemos casos piores do que o nosso, nos sentimos úteis, às vezes alguém nos invalida, nos machuca, mas sempre aparece alguém ali para nos fazer sentir humanos, sentir melhores. Eu assisti recentemente, na verdade assisti de novo, o filme Central do Brasil. Quem não assistiu, assista, é um filme interessante. E naquele filme Central do Brasil, você tem a Fernanda Montenegro, que ela faz o papel de uma professora aposentada, que é uma mulher falsária, ela fica fingindo que está escrevendo cartas para as pessoas quando nunca escreve as cartas. Ou seja, é uma malandra, ela é uma malandra. Engana, mente, rouba o tempo todo. Mas você nota que a partir do momento em que ela começa a se envolver com o problema do menino, que ela acompanha o menino de volta para a casa do pai dele, como é que ela vai se transformando? Assista o filme com esse olhar, você vai ver como é que ela começa por se sentir amada. Bom, primeiro por se sentir responsável pelo menino, ela pôde aos poucos se sentir amada. Ela pôde descobrir algo dentro dela, ela pôde ver até o trauma que ela tinha com o pai dela. E alguns hábitos ruins de caráter que ela tinha no início do filme, a personagem muda completamente no final. É fantástico esse filme. Como a caridade transforma a pessoa. Agora, também não esqueça de amar ao próximo como a si mesmo, tá bem? Não esqueça de você mesmo. Há momentos que você precisa dar uma atenção para si. Outra dica que eu dou é, nesse processo, nunca fuja da cura. Sabe por quê? O que acontece? Lembra a programação que eu falei das prateleiras? Como ela está dentro do nosso organismo para nos proteger, todas as vezes que nós vamos entrar num processo de reprogramação, por exemplo, se eu sempre recebi da minha mãe o estímulo de que eu não presto, eu não presto, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, tentar reprogramar isso para dizer não, eu mereço, não é um caminho tão simples assim. Por quê? Porque o nosso inconsciente vai receber aquela cura como se fosse um agente estranho, um corpo estranho. É mais ou menos o processo quando você recebe uma transfusão de um órgão. Você tem que tomar durante vários dias um remédio para evitar a rejeição do órgão. Porque o seu organismo, quando recebe um rim, por exemplo, mesmo que o rim está ali para curar o organismo pode interpretar aquele corpo estranho como sendo algo a ser eliminado, porque ele não está acostumado com aquela cura ali. E o mesmo que acontece no nosso corpo físico, acontece no nosso corpo mental / espiritual e emocional. Quando a cura vem, nós apresentamos resistência a ela, porque a programação se sente ameaçada e ela está ali para nos proteger. Lembra o mertiolate ardido que a mãe ia passar e a gente tinha tanto medo de arder o mertiolate que a gente falava assim, não mãe, já sarou? Já sarou? Sarou nada. É que o medo da cura, às vezes, é pior do que a dor que nós estamos sentindo. Então nós fingimos que já estamos curados. Há muitas pessoas que eu conheço que na época que vão fazer terapia, na hora de ir para a análise, ele esquece a chave do carro, ele esquece o endereço, ele se atrapalha, ele se perde. Não adianta. Cuidado com as armadilhas que o seu cérebro usa para que você não busque a cura, porque ele já está acostumado. E uma das grandes armadilhas que o cérebro usa, o inconsciente, e hoje ela é patente, é a armadilha de não ficar calado em silêncio. E às vezes eu preciso isso.
Às vezes eu preciso. Quando eu falo ficar calado em silêncio, não é aquela pessoa que na discussão ele fica calado, fazendo cara de múmia, não. Não é isso. É o calado no silêncio reflexivo, que leva você a pensar. Sabe, eu acho interessante quando eu ando em São Paulo, no metrô, qualquer coisa, eu vejo os jovens todos com aparelhinho de ouvido aqui, parece que está o tempo todo conectado, ou no celular aqui. Quando eu era criança, nós crianças tínhamos medo do escuro, mas hoje eu noto que as crianças têm medo do silêncio, e os jovens mais ainda. Eles não têm medo do escuro mais, têm medo do silêncio. Eu lembro até daquela música do Moacir Franco, não posso parar. Se paro eu penso, se penso eu choro. Mas às vezes o choro faz parte da cura. Então, por mais que eu admire Moacir Franco e acho muito bacanas as músicas dele, o senso de humor dele, nesse ponto eu acho que eu discordo da música de Moacir Franco. Eu acho que às vezes a gente tem que parar assim um pouquinho e deixar as lágrimas vir para limpar um pouquinho a alma. Então, enfrente a resistência da cura, tá bem? Há muitos modos de apresentar a resistência à cura. A Bíblia tem vários casos. Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, e Jesus começou a querer tratar do problema emocional dela, que ela não se sentia amada, ela não se sentia querida, já estava no quinto, nem era casamento, no sexto caso, porque ela já tinha 5 maridos que a haviam abandonado ou morrido, ela era uma mulher rejeitada. E ela não queria ser curada, ela queria ser curada, mas ela lutava. Quando Jesus começou a ir aos pouquinhos no problema emocional, ela começou a dar desculpas. Ela falou, pois é, mas se você fosse profeta, você sabe que os nossos pais adoraram nesse monte, não em Jerusalém. Ela ficava tangenciando com Jesus, querendo discutir questões teológicas, sendo que o problema era outro. E Jesus falou assim, filha, vai chegar o dia que vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Agora deixa esse assunto de lado, vamos falar de nós dois aqui. Chama o teu marido e vem cá. O problema era ela, mas ela estava fugindo. Como também o outro que fugiu também, Nicodemos, quando Jesus foi encontrar com Nicodemos, e Nicodemos falou assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser uma nova pessoa? Você tem que nascer de novo. Mas como que eu posso entrar na barriga de minha mãe? Jesus falou, Nicodemos, você não está entendendo, né? Eu tenho que te explicar de maneira emocional. Eu acho até que é por isso que Jesus muitas vezes explica as coisas na Bíblia de uma maneira infantil até. Algumas histórias de Jesus parecem ser infantis. Uma mulher tinha 10 moedinhas, perdeu uma, varreu a casa, encontrou moeda e mostrou para as amigas e comemorou. Um pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99, foi atrás da que se perdeu. Jesus fala de uma maneira até infantil. Por quê? Porque ele sabe que o processo terapêutico e salvação é também um processo terapêutico, envolve o encontro do adulto com a minha criança emocional. E esse é muito difícil, esse encontro é muito difícil. O Rodrigo de hoje, encontrar com o Rodrigo de 5 anos de idade, muitas vezes há obstáculos, mas eu preciso me encontrar com ele porque o adulto é filho da criança. O adulto é hoje o resultado dos traumas que a criança passou. E se eu não encontrar com essa criança e fizer as pazes com ela, a minha idade, a minha capacidade mental, as minhas posições sociais só vão potencializar as neuroses não resolvidas. É por isso que uma das ilustrações que Jesus fala sobre a vida espiritual é que nós, para entrarmos no céu, precisamos ser como crianças. Outra dica que eu vou dar para você. Não confunda ser vítima com vitimismo. Qual que é a diferença, Rodrigo? Ser vítima é sofrer uma coisa que você não merecia. O vitimista, ou que pratica o vitimismo, é aquele que faz do seu problema, do seu trauma, um filho único mimado. Sabe aquele filho único mimado, chato, que ninguém suporta? Que até os pais estão loucos para se livrar dele, mas não aguentam, que ele domina, é o reizinho da casa, que quando você vai visitar a família, ou ele vem te visitar, você nem aguenta, porque ele mexe em tudo, ele não tem limites, não tem freio, os pais não seguram, na sala de aula os professores não aguentam. Há pessoas que fazem dos problemas crianças mimadas, como se fosse um filho único. Ele gravita a vida dele em torno daquele problema, então ele nunca consegue sair porque o cordão umbilical dele não está com as pessoas, está com aquele problema. E você pode, em Cristo Jesus, cortar esse problema. Qual o primeiro passo? Primeiro, pedir força a Deus e ajuda a Deus. Segundo, conscientizar que você está por demais preso a um problema que não é para estar. Por exemplo, eu fui vítima de racismo. Eu torno aquilo um vitimismo tão grande que agora
Qualquer pessoa que me rejeitar é porque eu sou negro. Percebem? O vitimista é diferente da vítima, porque o vitimista, ele potencializa o trauma dele para todas as áreas. Tudo que acontece é por causa daquilo. Ele não permite mais se relacionar com ninguém. Se uma menina não quer namorá-lo, não é porque ela simplesmente não quis, é porque ele é negro, é porque ele é pobre. Não, às vezes ela não quis namorá-lo porque não quis. Ou às vezes até ela não quis porque ele não se permitiu a ter alguém na vida dele, porque muitas vezes as pessoas me tratam como eu, inconscientemente, estou pedindo que elas me tratem. Então procure ver na sua vida quais são as coisas que você está fazendo que estão permitindo que as pessoas abusem de você. Ninguém abusa de quem não é abusável. E uma forma que você tem de verificar isto é procurando notar numa linha como é que as pessoas se relacionam com você. É sempre não levando você a sério. Ao invés de achar que todo mundo está errado e que todo mundo está contra você, procure saber se não é você que está provocando aquela situação. Se não é você que está tão brincalhão que você não consegue passar seriedade. Eu vou criar mais ou menos como é que isso funciona. Algumas pessoas que elas são até engraçadas. E colocá-las para contar uma piada é muito bom, porque elas divertem uma festa, elas são muito engraçadas. Mas às vezes, você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem, essa pessoa está sendo engraçada para esconder uma dor muito grande mesmo. Então o que ela faz? Ela não leva nada a sério. E todas as vezes que você vai conversar a sério com ela, ela solta uma piadinha, ela solta um gracejo, ela ironiza, ela tangencia, ela foge. Então, como ela fica engraçada demais, leva tudo na piada, as pessoas sempre a enxergam como um bobo da corte, como um palhaço. O dia que ela precisa falar algo sério, ninguém dá atenção. Na verdade, ela mesma está provocando essa situação. Então, essa pessoa teria que encontrar um meio de reprogramar isso na sua vida para colocar um equilíbrio nas suas emoções. Ser engraçado é bom, ser bobo da corte é doentio. Então procure fazer uma análise. As pessoas estão se relacionando com você de que maneira? A maior parte das pessoas que vêm. Uma vez eu vi um programa de TV onde o tema era Tem o Dedo Podre, onde várias mulheres estavam apresentando ali como é que elas já estavam no quarto, quinto relacionamento e todos os homens que elas tiveram as traíram, as abandonaram. E tinha um psicólogo ouvindo as que estavam depondo ali. E uma contou que um roubou um apartamento dela, a outra contou que o outro estourou o cartão de crédito dela, o outro falou que ele deu cheque assinado por sem fundo, o outro passou o calote dela, e cada um apresentando um caso. E a entrevistadora perguntou, e vocês procuram geralmente os namorados onde? Aí uma falou assim, eu vou pra balada, sempre na balada, eu entro nos chats, na internet, alguma coisa assim, tudo. No final o psicólogo falou assim, todos vocês têm um ponto em comum. Vocês falam que querem um grande amor na vida, um homem sério, mas onde vocês estão buscando um homem sério? Numa balada de madrugada, domingo? Homem sério não está na balada de madrugada. Ele está em casa dormindo porque no outro dia ele tem que trabalhar. Homem sério não está na internet papeando com pseudônimo. Homem sério, ele tem outra postura. Então, na verdade, vocês têm uma prática que está desentoando do discurso de vocês. Vocês falam que querem um homem sério, mas estão buscando sempre o homem errado. Então é lógico que o homem errado é que vai vir. Você nunca vai chegar ao norte viajando para o sul. A descompensação do comportamento daquelas mulheres era tão visível e notório
mas elas não percebiam. Será que você também não está tendo um descompasso entre o que você quer e o modo como você age? Será que você não está indo para o norte, querendo ir para o sul? Bom, eu já falei 33 minutos, então vou fazer o seguinte, para que essa live não fique por demais grande, eu tenho algumas outras dicas para passar para você aqui, que tem resolvido comigo, mas isso será no nosso próximo vídeo semana que vem, tá bom? Então aguarde mais dicas de como ter uma saúde emocional melhor. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.